Perguntas, dúvidas e considerações sobre o fundamento de todas as coisas. A presença, a existência. Alguma coisa apareceu, está presente na nossa vida e aí então aparece uma série de consequências, né? Sobretudo o próximo passo, que é a tentativa de domínio. Dominar as 5 ou 6 presenças que são a vocação da nossa vida. Presença. Então, para vocês entenderem aqui a estrutura geral de tudo que vocês vão ver sempre por aqui, como eu levo a minha vida, como eu atendo as pessoas, eu vou pegar vários assuntos aqui de todas as caixinhas que forem aparecendo aqui na ordem e vou mostrar para vocês como é feito em cima da estrutura antropológica, psicológica, cosmológica do ser humano para pensar sobre tudo. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Me ensina como ser bom pai. O assunto, ele quer saber sobre paternidade. Então vou atender o cara, vou tentar ajudar o cara. É sobre paternidade. Então lá, a bola do meio, aquela lá da capa do meu livro, a bola do meio. Paternidade. O que eu tenho para falar para ele? Eu tenho que acertar vários juízos para ele sobre paternidade e sobre dinheiro, sobretudo a relação com o dinheiro. E aí com os juízos ajeitados, ele vai fazer novos roteiros e vai entrar no palco para agir. Vocês entendem? Nunca vai ter nada diferente disso, pô. Só vai mudar o assunto aqui. Vocês vão ver, eu vou fazer. Aí olha essa aqui, ó. Relacionamento com outras pessoas. Então vai estar lá, vou atender essa pessoa. Aí ela tá aqui, uma pergunta geral, né? Perdoar alguém. Essa pessoa tem nome, né? Então vou botar lá. Fulana quer tratar fulano. Aí eu vou começar a conversar com ela. Vou tratar os juízos dela, vou ensinar várias coisas para ela sobre perdão e a gente vai balizando no mundo aquilo que a gente tem que fazer daqui para frente, a partir do momento que a gente entendeu as coisas. Ou seja, vai fazer um novo roteiro, depois ela vai entrar no palco e vai tentar agir em prol do que ela aprendeu agora, do novo roteiro que ela tem na vida para se relacionar com essa pessoa, ela vai entrar no palco para agir. Vocês entendem? É assim que funciona, pô. É por isso que o fundamento é a presença. Eu sento e eu preciso que vocês me deem uma presença em cima da qual o ser humano vai se relacionar, colocar lá no centro da personalidade dele. Entende? Próximo aqui, ó. Missa diária. Caminho para aumentar a presença. Vou às quartas. Aí tamo lá, ó. Vou ver a vida pessoal. É que aqui vocês só veem comentários gerais, né? Por isso que vocês ficam ferradões aqui, né? Nunca é exatamente o Roberto, a Valéria, o João, a Mariana. Aqui é sempre, a internet, ela é sempre conselho geral. E aí vocês ficam colocando conselhos da vida dos outros na vida de vocês. Novas presenças que nunca deveriam estar. Juízos errados sobre presenças que vocês já têm. Roteiros ruins sobre presenças que vocês deveriam levar para a perfeição. Isso aqui é um caos, pô. Vocês entendem que isso aqui é um caos? Porque não tem exatamente um comentário sobre a vida individual de vocês. Então a gente tem que ver, ó, esse cara aqui, ele quer se relacionar melhor com essa parte aí da religião, missa diária. Aí tem que tentar ver esses juízos, como se encaixam na vida dele, se ele tem roteiro para isso, ajustar a vida para ele fazer. Essa aqui, ó, transição de carreira, sobre trabalho. Então botei lá no centro da personalidade desse cara, trabalho. Vamos lá ver como é que ele se relaciona com o trabalho. Aí a gente vai fazer novos juízos. Tem que explicar para ele várias coisas sobre trabalho, o que é o trabalho na vida humana, como é que se relaciona com o trabalho. Aí a partir do momento que ele entender, lembra lá, a fé, né, a nossa crença é o fundamento dos nossos roteiros futuros e depois da nossa ação real na vida, né? Aí a gente vai conversar bastante sobre trabalho. Aí esses novos juízos sobre o trabalho vão fazer com que ele faça novos roteiros na vida sobre o trabalho e depois ele vai sair de lá ou sair daqui e vai tentar fazer uma coisa nova diante do trabalho dele. Entende? Sobre transição de carreira, por exemplo, existe um juízo muito simples e básico para pensar sobre esse assunto, tá? A gente sempre vai tentar, antes de transicionar a carreira, ver se a pessoa está fazendo o melhor possível na carreira anterior. Sempre tem que ser feito isso. Esse aqui, ó, então é o fulano, né? Os 3 bonequinhos lá, personalidade do fulano, não é isso? Tentando primeiro entender o relacionamento com o filho dele. Ele quer entender o que é esse comportamento do filho. Então a gente conversa sobre isso, aí a gente pode falar que um monte de coisa que é isso aqui. Aí ele, entendi.
Aí depois, ó, então, você entendeu? Então você tem que fazer isso. Beleza? Aí ele, entendi, e já entendi o roteiro que eu vou fazer amanhã. Aí ele entra no palco para tentar fazer. Vocês entendem que são 3 dramas diferentes, né? Entender uma coisa primeiro, depois disso, tentar construir o melhor mundo para essa coisa funcionar, ou seja, o próximo passo depois da presença da coisa na nossa vida é dominá-la, né? O domínio e a ação no palco. São 3 domínios diferentes. O domínio do entendimento humano, o domínio da esperança, né, da vida futura, e o domínio da ação efetiva na vida real. E essa aqui, efetivamente, é um entendimento sobre as presenças, né? Esse rapaz aqui, ele quer entender sobre as presenças. Ele quer fazer novos juízos sobre as presenças que podem acontecer na nossa vida, não é isso? Então, ó, exposto a 2 presenças, uma boa e uma ruim. O que define qual nos tempera mais? Olha, o crítico fica pensando sobre as coisas, não é isso? O roteirista fica tentando roteirizar a nossa vida com as coisas, não é? O dia de amanhã. E o personagem no palco, ele vive com as coisas. O que você fizer mais com essas 3 capacidades nossas, vai ser a que você vai se temperar mais. Você vai ficar pensando muito sobre o assunto, tentando entendê-lo. Você vai ficar muito pensando no assunto, sobre o que você tem que fazer amanhã. E você vai ficar presente, vivendo com aquele assunto, com os teus sentidos. O tempo de presença tempera. E aqui nesse caso, ó, esse rapaz, no centro da personalidade dele, tá aí, ó, conhecimento humano. Ele quer se relacionar melhor. Vou dar uma ajustada aqui no roteiro, nos juízos, para ele ajustar o roteiro dele. Hoje, a gente tem essa ideia que a gente tem que saber coisa pra caraca, né? Isso é uma ideia neurótica que afasta muita gente da própria vocação. Porque você pega assim, ó, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, São Bento, Irmã Dulce. Você pega pessoas assim, elas não tinham muita informação, muito conhecimento. Quiçá alguma delas leu um livro na vida. Elas tinham 3 ou 4 grandes amores que elas procuravam conhecer cada vez mais, esses 3 ou 4 amores, conhecer, fazer roteiros de perfeição, de melhorar todo dia esses 3 ou 4 amores e entrar no palco da vida e executar essas ações. Entende? Não se iludam com o excesso de conhecimento, de presenças que isso vai fazer. Então, ó, sobre o cansaço, né? Olhando aí as 3 pessoas, a presença do cansaço e as 3 pessoas. Aprender sobre o cansaço, fazer roteiros para vencer o cansaço e executar coisas no palco para vencer o cansaço. Então vamos lá, no palco é o mais simples, né? Quanto melhor nós tivermos com o nosso preparo físico mesmo, a saúde humana, o corpo, né? Personagem no palco, mais a gente consegue ser forte contra o cansaço, não é isso? Menos nos sentimos cansados. Existem vários juízos que a gente tem que melhorar em relação ao cansaço. Por exemplo, achar que em vários momentos do dia ou da nossa vida a gente tem que descansar, ou que a vida é qualidade de vida. Isso tudo ferra a nossa cabeça diante do cansaço. E a partir do momento que a gente entende isso melhor, a gente faz um novo roteiro na nossa vida, que é um roteiro de lutas. Tem uma aula minha no YouTube com esse nome, né? Um roteiro de lutas. A gente tem um roteiro na vida para enfrentar o cansaço. Você vê, essa coisa que eu falo aí, de tentar dar uma simplicidade para vocês olharem a personalidade humana, né? As pessoas, quando nós não estamos dominando essas poucas presenças que a gente tem que dominar, qualquer solução que dão pra gente, da gente mudar de vida, dá uma esperança, que normalmente é falsa, né? Porque a nossa felicidade está em dominar as presenças. Aí você não está dominando nada, as pessoas se ficam, cara, sai daqui, some daqui e vai fazer uma outra coisa. Por quê que isso funciona durante um pouco de tempo? Porque uma nova presença te traz uma nova esperança. O problema é que normalmente essa nova presença vai trair a tua vocação dos teus amores antigos, né? Usualmente é assim para pessoas que já têm, por exemplo, a minha idade. Aí você vê, há pouco tempo atendi uma pessoa na Polônia que veio com 10 anos de papo de psicanálise. A primeira coisa que eu perguntei para ela assim, você fala polonês? Ela falou, mais ou menos. Eu falei, cara, como que alguém vai ser feliz, cara, sem falar a língua do país? Então, em outras palavras, para pensar nessa sua irmã, né? O que ela está querendo dizer com isso? De maneira muito simples. Ela tem uma vida com as presenças dessa vida. Aí ela quer ir para outro país, pô. O que ela quer fazer?
ela quer arrumar um outro lugar para ela começar a tentar dominar as coisas de novo. Olha, eu vou falar para vocês, isso raramente é a solução. Eu atendo muita gente do exterior. Isso raramente é a solução. Essas pessoas, elas melhoram verdadeiramente quando elas encontram pessoas que conseguem ajustar os juízos delas e fazer roteiros para que elas amem os amores antigos de maneiras novas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a sua irmã, antes de ir viver a vida dela, que na prática é o quê? Tentar arrumar uma nova coisa para dominar, só acontece porque ela não estava dominando essa vida aí com vocês e com os pais de vocês. Ela precisava de uma presença, de uma ajuda que a ensinasse a fazer isso. Vocês vão me ver falar muito aqui sobre essa presença na minha vida, na de vocês, dessa bola do centro da personalidade, né? Chamada, no meu caso, Maria. E vocês com o nome aí da esposa de vocês. Então vocês têm juízos, né? Conceitos sobre isso. Vocês fazem roteiros de como agir no relacionamento com a esposa. E vocês tentam agir, né? Entram no palco, com o personagem, não é isso? O crítico, aquele que conhece e que é conhecido, assim como o olhar, ele tem essa secura, essa sede por imagem e não por ouvir coisas, porque a vocação do olhar é ver as coisas, o crítico, ele tem uma vocação que é conhecer profundamente e ser profundamente conhecido. Então ele cresce sem cessar o quanto você exercita isso. Conhecer profundamente a minha esposa e ser profundamente conhecido por ela. Agora vocês percebem que para executar isso, eu preciso tentar ter uma vida decente, capaz de ser contável para ela. Então a moralidade define profundamente o quanto isso vai acontecer. Ele parou assim, cara, ele parou de ser vendido, mas ele vai voltar a ser vendido pela editora Cultor de Livros, tá? A Cultor de Livros vai vender meus livros a partir de quando eu não sei, porque essa não é minha prioridade agora, visto que o segundo livro, né, sobre a virtude do sacrifício está pronto já. E agora, pelas próximas semanas, eu vou me preocupar com o livro novo, tá? Sobre a virtude do sacrifício. E aí depois eu paro, porque tem que fazer reuniões, tem que sentar lá com a editora para ver como é que vai voltar a ser publicado o livro anterior sobre a personalidade humana. Ele está esgotado e só vai ser vendido novamente depois que eu fizer essa troca administrativa da editora. Beleza, meu irmão? Obrigado por perguntar aí. Vamos lá, meu irmão. Segundo o nosso entendimento, existe um motivo, e está escrito, né, que nos faz não sermos abertos à vida, que é a causa grave. E vocês vão perceber que não existe esse motivo de não ser aberto à vida agora. Porque o que é uma causa grave? Uma causa grave não tem a ver com educação, ideologia, a minha conta no banco. Tem a ver com gravidade de vida. Pode ser por causa de dinheiro? É claro que pode. Tem gente que pode morrer, não pode? Por falta de dinheiro, né? É claro que pode ter. Mas usualmente entra nesses aspectos aí que você está falando. Então, você não se fecha a vida para lutar pela vida da tua esposa, vocês entendem? Vocês continuam abertos à vida, pô. Porque vocês estão lutando pela vida, tá? Então, a gente, na prática, nunca é fechado à vida. A gente sempre está lutando por ela. E às vezes não... A virtude da temperança, ela funciona num princípio básico do tempo de presença que tempera. Então, se você coloca um frango no molho de maracujá 10 minutos, ele se tempera 10 minutos daquele molho, não é isso? Se você colocar 24 horas, ele se tempera muito, a ponto de você, às vezes, ter dificuldade de desfazer tamanha mudança substancial, não é isso? Então, por exemplo, eu vejo a galera falando sobre temperamentos. Por que a ciência do temperamento foi abandonada antigamente? Porque perceberam que ela era uma ciência pequenininha que estava dentro de uma ciência muito maior. A ciência do temperamento é um pedacinho da ciência da temperança. Então, o que é o temperamento? É tipo o gosto do frango que você compra no mercado, que não está temperado. Ele tem o tempero inicial do frango. Mas durante a vida, nós nos temperaremos, através da ciência da temperança, de um novo tempero. Entende? Meu irmão, vou falar para vocês. Tem várias coisas para fazer na terapia para ajudar com relação a isso, né? E, bom, eu, por exemplo, como atendo um monte de gente que tem até ranço, né? Não gosta de religião, a gente segue vários passos, né?
E a gente pode aqui fazer vários stories para falar sobre isso, para te ajudar. Mas como aqui não é o lugar e eu também não tenho tempo para isso, eu vou te dar o bizu dos bizus, onde nada chega perto disso. E se você olhar algumas aulas minhas que tem aberta aí no YouTube sobre culpa, penitência, essas coisas, você vai entender o que eu tô falando. Cara, procura um padre e pede para se confessar com ele. Se você não pode fazer isso, busca todos os meios que você puder para tentar chegar lá. Faz e depois volta aqui e me diz o que acontece com a tua psique, com o teu intelecto, com os teus pensamentos, para ver se não te ajudou. E aí, esse é o primeiro passo, cara. Depois, você tem que refazer aí meia dúzia de juízos, tá? Sobre casamento, a tua esposa, sobre como se pensa os lugares que você vai aí para atrair tua esposa. Aí você tem que fazer novos roteiros e depois preparar a vida real, cara, para que você não fique fazendo essas merdas, né? O que é preparar a vida real? É se tratar igual um fraco, pô. Você viu, ó, eu não sou exemplo pra ninguém, mas vou te contar como eu me trato igual um fraco, igual um idiota, igual um bostinha. Ó, eu casei virgem com a minha esposa, nunca conheci uma outra mulher e eu nunca atendi uma mulher presencialmente. Nunca atendi. Ah, não vou confiar que, pô, eu tô indo bem até agora. Eu me trato igual um fraco e um doente, igual um depravado sexual. Pra quê? Pra nem chegar perto de ter possibilidade, pô. Então quando a gente fala pra vocês, não dá carona pra mulher, não fica de papo, conversa fiada com mulher. É pra isso, porra, pra não cair na besteira. Então a grande dificuldade de vocês, nesse sentido, é que vocês olham a perfeição do roteirista, né? Vocês olham o melhor caso que vocês conhecem. Aí vocês olham o quanto vocês estão distante dali e vocês desanimam. Mas não é assim que se trata roteirista, pô. Roteirista a gente trata com a esperança de cada dia. O que é a esperança de cada dia? É aquilo que eu falo para vocês que Santo Inácio de Loyola desenhou lá nos exercícios espirituais que vocês conhecem, que a gente conhece desde o século XVI, né? É assim, ó. Pô, se no mês passado de 30 dias... a gente foi mal 26 e foi bem 4. Nesse mês eu vou tentar ir bem 5 dias e ir mal 25 pelo menos. A esperança, a nossa, é de pouquinho em pouquinho ir melhorando. O problema de vocês é que vocês olham as ideologias da internet, ficam imaginando vidas perfeitas e acham que vocês estão muito longe, que não vão conseguir nunca, pô.